Atos, capítulo 17, versículo 30, diz assim o texto: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam. Amém? Você pode se sentar. Como de costume, eu pedi ao Senhor para que ministrasse algo ao meu coração, só que dessa vez eu tentei dar uma ajuda para Deus, né? Claro. E, obviamente, eu queria tratar sobre o que é celebrado nessa época. Eu estava muito inclinado para ler ali o livro de Isaías ou o livro de Mateus, que trata sobre o nascimento do Senhor, mas essa mensagem aqui, esse texto, ou melhor, essa mensagem, esse conteúdo, saltou aos meus olhos e ao meu coração. Eu falei, tá bom, Senhor. Queria falar sobre o Natal, mas a gente vai falar sobre uma outra situação. O título dessa mensagem é Mensagem Essencial do Reino. Mensagem essencial do Reino. Queridos, Jesus, ele se fez homem e habitou entre nós, foi para cumprir um plano de Deus que já havia desde o início. Ele se humilhou de tal forma, tornando um ser humano, justamente para cumprir o plano do Senhor, que o Senhor havia estabelecido. Todos nós sabemos que a humanidade caiu. Todos nós sabemos que a humanidade se afastou de Deus por conta de seus pecados. Todos nós sabemos que Deus precisava satisfazer a sua justiça, porque todo aquele que peca precisa pagar por esse pecado. Todos nós sabemos, a gente tem ensinado isso aqui nesses últimos dias. E sabemos também que nenhum de nós, nem aqui, nem em lugar algum, ao longo de todos os séculos até agora, foi ou seria capaz de cumprir, de suprir essa demanda de Deus, para que o Senhor pudesse satisfazer a sua justiça contra o pecado. E por isso que Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia para com toda a sua criatura, Ele envia o seu único filho, que nasce, que é concebido sem pecado, nasce sem pecado, vive sem pecado e morre sem pecado. O Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. E para que tudo isso? Para que, por intermédio dele, do Filho, todos nós fôssemos reconciliados para com o Pai. Todos nós tivéssemos a oportunidade de retornarmos para Deus da forma que Deus exige, da forma que Deus estabelece. E o que isso que você está falando, irmão Júlio, tem a ver com o texto que você leu? Tudo. Porque
há uma forma estabelecida por Deus para que nós possamos ter acesso a Ele. E a forma e a maneira é só uma: crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. No entanto, eu vou usar esse termo, tá, irmãos? Existe uma porta, é uma linguagem ilustrativa, para que nós possamos dar início a essa nova caminhada. Existe uma porta sem a qual, se eu não passar por essa porta, eu nunca poderei ver o reino de Deus. E essa porta se chama arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma ordem, não é uma opção. Eu vou me converter de uma outra maneira. Não. Sem arrependimento não há conversão. Guarda isso. Sem arrependimento de pecados não há conversão, irmãos. O arrependimento é uma ordem estabelecida por Deus. Por isso que vira e mexe a gente bate nessa tecla sobre falsas conversões. Aliás, no domingo passado, um dos pontos que nós tratamos foi esse: falsas conversões. Porque muitas das vezes as pessoas vêm para a igreja não por Cristo, mas vêm por outros motivos e permanecem nela, sem nunca terem passado por essa porta, a porta do arrependimento. Mas é algo de suma importância para nós, amada igreja, compreendermos. Arrependimento, essa mensagem, a mensagem do arrependimento estava na boca dos profetas, estava nos lábios de João Batista. Foi a primeira mensagem de Jesus no seu ministério público, quando ele diz lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Primeira mensagem, depois de passar ali se não me falha a memória, pela provação no deserto. E também estava nos lábios dos apóstolos, arrependimento. Como nós falamos, é uma ordem divina, não é uma opção que nós temos. É uma ordem divina. Porque somente dessa maneira, irmãos, nós podemos acessar a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, entrará no reino se não tiver passado pelo genuíno arrependimento. Mas aí é que fica a questão. A gente fala tanto sobre arrependimento aqui, mas será que todos entendem o que é o arrependimento? E eu me pus a meditar. Teve uma vez que nós fomos fazer uma visita, eu e minha esposa, e ao meditar sobre esse contexto, me veio essa pergunta: será que todos os irmãos que ouvem já há alguns anos falar sobre arrependimento entendem e sabem realmente o que é o arrependimento? Porque nessa visita que nós fomos fazer, e nós identificamos algumas coisas ali e dissemos: olha, é necessário que você se arrependa e se volte para Cristo. E a pessoa, na sua sinceridade, ela disse: eu tenho que me arrepender de quê? De que eu tenho que me arrepender? Ela não falou de uma forma orgulhosa, ela falou de uma forma sincera. E será que todos aqui têm a plena convicção do que seja o arrependimento? Afinal de contas, no que consiste o arrependimento? O arrependimento, irmãos,
do grego metanoia, tem mais ou menos a definição de mudança de mente. Mudança de mente além da mudança de mente, no ato de arrependimento, vem uma tristeza, uma profunda tristeza, que é gerado pelo entendimento de que você pecou contra Deus. De que a pessoa que está ouvindo a mensagem, obviamente, tudo passa por ouvir a mensagem do Evangelho. Amém? Ouviu a mensagem do Evangelho, né? Pode ser naquele momento, ou pode ser um tempo depois, e o Espírito Santo começa a trabalhar, a falar, e a pessoa se arrepende. Então, a primeira coisa que ela entende é que ela precisa ter uma mudança de mente. E, na verdade, quem faz isso é o Espírito Santo. Ela sente a Rafaela falou aqui, um pesar. O que é isso, pesar? Eu sinto pesar pelos meus pecados, sinto uma tristeza, uma profunda tristeza pelas minhas ofensas contra Deus. Isso é pesar. Irmão, você precisa sentir pesar pelos seus pecados. Talvez nem todos entendam essa palavra pesar. O pesar é uma profunda tristeza. Tristeza por aquilo que você fez. Com o entendimento, você entende que você fez contra Deus. E o desejo também, irmãos, de mudar, de dar meia volta. A sua mente muda, precisa mudar, você sente tristeza. Segundo a palavra que foi ministrada, você sente que você ofendeu a Deus. E você tem o desejo de mudar. Resumindo, em primeiro lugar, uma pessoa arrependida de seus pecados é reconhecer que ela é uma pecadora. E aí, reconhecendo que ela é uma pecadora, ela sente uma profunda tristeza. Ela sente uma profunda tristeza segundo Deus, segundo a palavra de Deus. E sentindo essa tristeza, essa é a operação que o Espírito Santo de Deus faz, obviamente ela vai abandonar aquele estilo de vida que confrontava a Deus. E ela, obviamente, também, abandonando aquilo, ela vai sentir a necessidade de se achegar mais perto de Deus. Se é verdade que o pecado afasta o homem de Deus, o arrependimento, segundo Deus, começa a fazer o caminho contrário. Por isso que é uma mudança. Por isso que é uma mudança de direção. Se outrora eu havia me virado para a esquerda e vou andando para longe da luz, ao me arrepender, acontece o contrário. Ao me arrepender, eu me viro para a direita, só dando um exemplo, e começo a ir em direção à luz que há em Cristo Jesus. Então, para que de fato, irmãos, para que de fato seja um arrependimento válido, segundo Deus, é necessário que haja três elementos. Vamos dizer assim que no arrependimento precisa haver três elementos. Ou seja, o arrependimento vai tratar três áreas importantes na vida. Primeiro, razão. Segundo, emoção. E terceiro, vontade. Precisa atuar nessas três áreas: razão, emoção e vontade. Em primeiro lugar, ao me arrepender, a minha razão vai ser atingida. E o que significa a razão? Diz respeito à capacidade de pensar, raciocinar, analisar
trata da nossa mente primeiro. Metanoia, mudança de direção, mudança aqui, ó, de mente. Por isso que a conversão, em primeiro lugar, não é algo exteriorizado, não é. Não adianta a pessoa vir à frente, né? Aqui, graças a Deus, a gente não tem isso. Mas existem alguns lugares em que há muito forte a questão de usos e costumes. Se é que você me entende. E aí, tem igrejas, né, por usos e costumes, tem um estilo de vestimenta, por exemplo. E aí a pessoa vai à frente, diz ter aceitado a Jesus, e no outro dia, ela já está travestida, como todo mundo daquele lugar. Só que o arrependimento, irmão, em primeiro lugar, vai trabalhar aqui, ó. Eu já contei para vocês que uma certa feita, tinha um vizinho nosso que vivia numa vida muito desregrada. E aí ele se converteu. Ele diz ter se convertido. Irmão, de um dia para o outro, ele andava bem à vontade na rua, aquela coisa toda. Dificilmente eu via até mesmo de camisa na rua. Aí passou um período, o cara com camisas de botão, camisa social, abotoada até aqui assim, um calor terrível, abotoada até aqui, ó, sem brincadeira, irmão. Aqui, com calça social, chinelo de dedo, paz do Senhor, meu irmão. Eu olhei e falei, eu tomei um susto, falei, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Ou seja, ele havia se convertido, mas não havia tido metanoia. Por quê? Não houve uma mudança de mente. E rapidamente aquele estereótipo se desfez. Por quê? Não houve metanoia. Então, em primeiro lugar, o arrependimento vai vir cuidar da razão, da mente, da capacidade de pensar, de analisar, de raciocinar. Por isso, que aquele que de fato está em Cristo, esse odeia o pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalhou, em primeiro lugar, aonde? Na sua mente. Na sua mente. Eu não estou dizendo que quem de fato passou por essa porta do arrependimento nunca será tentado. Não, a questão não é essa. A questão é que essa pessoa, ela teve a sua mente trabalhada, transformada pelo poder do Espírito Santo. E a partir de agora, a mente dela não está mais segundo o padrão do mundo, mas segundo o padrão do reino de Deus. E aí ela vai odiar o pecado. E aí ela vai lutar contra o pecado. E aí ela vai, com todas as suas forças, repudiar o pecado da sua vida. Romanos, por exemplo, capítulo 12, versículo 2, tratando dessa questão da mudança de mente, diz assim: e não sede conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem passou por um verdadeiro arrependimento não tem mais a forma do mundo. Embora esteja pisando aqui, respirando aqui, vivendo aqui, mas já não tem mais a forma, a começar por aqui, ó, pelos pensamentos, pela mente, pelos pensamentos e pela mente. É alguém que realmente foi transformado. Lembra do texto que diz: e se alguém está em Cristo, nova criatura é? A novidade primeiro é por dentro, irmãos. Não é no exterior, não adianta. Se vier de fora para... Quer dizer, na verdade, nunca acontece de fora para dentro. É sempre de dentro para fora. E quando aconteceu, e infelizmente, por já entender um pouquinho disso naquela época, quando eu vi, eu fiquei assim, amém, quem sou eu para falar alguma coisa? Né? Quando eu vi aquele rapaz, ele veio e me deu a paz do Senhor, eu olhei, eu tomei um susto,
Falei, tá bem, permaneça. Mas rapidamente se desfez aquele estereótipo. Por quê? Não havia passado pelo arrependimento. Aquilo que ele ouviu, né, não vou colocar culpa no evangelista, no pregador, mas o entendimento dele não foi atingido, não foi alcançado a razão em primeiro lugar. Outro versículo, Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Paulo escrevendo aos irmãos de Colosso, desejando, orando por eles, para que tivesse havido o quê? Metanoia, para que o arrependimento tivesse, vou colocar assim, esses 3 níveis. E o primeiro que a gente está tratando aqui, a razão, tenha atingido em primeiro lugar a mente. Porque se não tiver atingido a mente, irmãos, não tem arrependimento genuíno. E se não tem arrependimento genuíno, não há salvação. Não há salvação. Essa é a questão. Por isso que eu digo, por exemplo, que filho de crente não é crentezinho. Ele precisa se converter. E para que ele se converta, o Espírito Santo precisa gerar nele ou nela entendimento da malignidade de uma vida sem Cristo, sem Deus. O Espírito Santo precisa mostrar para ela, para essa pessoa, o quão vil é viver, o quão ofensivo a Deus é não reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. Essa é uma obra do Espírito Santo, amém? Mas, para que o Espírito Santo possa fazer essa obra, também o homem participa. De que forma? Abrindo o coração, abandonando o orgulho. Muitas das vezes, o que atrapalha o homem de se arrepender é o orgulho. E é um maldito pecado que vai levar um monte de, entre aspas, crentes para o inferno. Um monte. Todo pecado é maldito. Mas por quê? Trabalha aqui dentro. Eu faço. A gente já falou sobre isso no domingo passado na escola bíblica. Vai levar um monte de gente que ouve a palavra para a condenação, para o inferno. Porque não abre o coração para Deus agir, para Deus trabalhar. Então, em primeiro lugar, para que você tenha passado por um genuíno arrependimento em algum momento da sua vida, em primeiro lugar, a sua razão precisa ter sido modificada, transformada pelo Espírito Santo. Caso contrário, ainda não aconteceu o arrependimento genuíno. Você precisa buscar o Senhor para que, de fato, tudo isso aconteça. Em segundo lugar, nós falamos que atinge, em primeiro lugar, razão, a mente. Em segundo lugar, emoção. Emoção. De que forma? Diz respeito ao sentimento gerado pelo estímulo recebido através da mensagem do Evangelho. O profeta Jeremias, ele diz assim:
Não é a sua palavra um fogo e martelo que esmiuça a penha? Sabe o que ele quer dizer com isso? Que quebra um coração petrificado. Ele está dizendo que a palavra, que a mensagem, obviamente, no Antigo Testamento, mas trazendo para os nossos dias, está dizendo que a mensagem do Evangelho é suficientemente poderosa para atingir em cheio as nossas emoções, o nosso coração, o nosso sentimento, a fim de fazer o quê? Olha o que, voltando aqui, o que o profeta disse, que esmiuça a penha. O que é penha? A pedra, a rocha, o diamante, que é um material muito duro. Então a mensagem do Evangelho é poderosa, suficientemente poderosa para fazer isso, para vir direto na penha, na pedra do coração e sabe, fazer virar pó, poeira, como se fosse dinamite. E aí é que entra o poder do Espírito Santo. Paulo, ele fala, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que ele não se envergonha? E ele mesmo diz, porque ele é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Então, para que a nossa emoção seja tocada, mais uma vez, irmãos, tem a nossa cooperação também, é a gente ouvir a palavra e ter para nós, como aconteceu aqui na quarta-feira. Eu lamento muito por aquele que não veio na quarta-feira, como o Espírito Santo bradou aqui dentro desse lugar, através de uma mensagem que nos confrontou, inclusive a mim. Ah, fulano tinha que estar. Amém. Não teve, sinto muito, mas foi para mim. Por quê? Porque eu estava aqui. Então, a mensagem foi para fulano, talvez até tenha sido, mas ele ou ela perdeu a oportunidade de ouvir. Mas foi para mim. Foi para mim. Porque eu estava aqui ouvindo. E eu louvo muito a Deus por isso. Muito a Deus por isso. Então toca a emoção, por quê? Porque quando o Evangelho é pregado com fidelidade e nós abrimos o coração para o Espírito Santo falar, além da razão, ele também vai tocar, tudo ao mesmo tempo, a emoção. E aí sabe o que acontece? Tristeza. O termo que a irmã Rafaela usou, pesar. Tristeza profunda, pesar. Por quê? Porque, eu vou usar esse termo aqui, você tomou uma cajadada do pastor, ou do evangelista, ou de quem subiu para pregar? Não. Porque o Espírito Santo te mostrou quem você realmente é. E aí você se entristece. E aí você cai em si, aí você acorda para a realidade, acorda para a vida. Eu estou falando de emoção aqui. Ai, Jesus. Falando de emoção e ficando emocionado, né? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que diz o texto. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. Só essa parte. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para condenação? Não, para salvação. E que arrependimento, segundo Deus, é esse? É a obra que o Espírito Santo de Deus faz ao tocar na nossa emoção, nos levando a nos compungir, nos levando a nos entristecer por causa das nossas práticas ofensivas contra Deus. E aí a gente fica triste. Não foi porque, entre aspas, mais uma vez, tomou uma cajadada na igreja, na palavra. Não foi por isso. Foi por causa da obra que o Espírito Santo realizou ao você ter dado ouvido
a exposição fiel do Evangelho, a exposição fiel da palavra de Deus. Olha o conselho que Tiago dá. Tiago 4, versículo de 8 a 10, diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Olha agora como é que ele diz: senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Um genuíno arrependimento traz isso aqui, irmãos. Trabalha na razão, aqui. Trabalha na emoção, aqui. E não é só um choro momentâneo, de repente, por causa de um tom persuasivo de quem está pregando. E não é apenas um choro, talvez, por causa de um louvor propício para aquele momento. Não. Porque, às vezes, a Bíblia declara que o nosso coração corrupto nos engana. E aí, às vezes, a gente acha que se arrependeu. Por quê? Porque muitas das vezes as lágrimas brotam do nosso rosto. Mas como você saber se você se arrependeu de fato? Se você se entristeceu pelos seus pecados? Se ao ouvir a mensagem do Evangelho e compreender, se você foi tocado na razão e na emoção. E aí você está ali, você sente uma profunda tristeza, porque você sabe que ofendeu a Deus. Aí você sabe que você foi tocado, de fato, pelo Espírito Santo, com o canal que Ele quis usar. Deus pode usar qualquer canal. E, terceiro lugar, vontade. Primeiro, toca a razão. Segundo, a emoção, que aí a pessoa se arrepende, sente uma profunda tristeza por causa dos seus pecados contra Deus. E aí, com esse profundo pesar, com essa profunda tristeza, o que ela vai fazer? A vontade. E a vontade diz o quê? Sugere o quê? Mudança de direção. Diz respeito à capacidade, eu peguei aqui no dicionário, tá? A definição de vontade. Vou ler aqui. Diz respeito à capacidade que tem o ser humano de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Uma outra definição sobre vontade: força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos. Ânimo, determinação, firmeza. Então, tendo a razão tocada, tendo a emoção tocada, nos resta mais uma área, a vontade. Se eu tive a minha mente tocada, a minha razão, se eu tive a minha emoção, meu coração, me arrependi, estou triste comigo mesmo, por conta do reconhecimento que o Espírito Santo gerou em mim dos meus pecados contra Deus. O que me resta fazer? Já que eu não tenho mais saída, já que eu não tenho mais esperança, sabendo que os meus pecados me arrastarão para a condenação, o que eu vou fazer? O que a pessoa, quando está no fundo do poço, ela faz? Ela tem duas opções. A primeira, se entregar ou morrer. Ou a segunda, olhar para o alto e pedir ajuda. E aí, essa vontade aqui,
Normalmente, quem foi tocado pelo Espírito Santo, na razão, na emoção, na vontade, o que ela vai fazer? Ela estava andando, ela havia dado as costas para a luz. E aí, quando todos esses elementos são tocados pelo Espírito Santo, ela vai fazer o quê? Ela está indo para lá, se distanciando da luz. O que ela vai fazer? Ela vai voltar. Do jeito que ela está, ela volta, com todos esses elementos tocados, se voltar novamente para Deus. E aí o texto que eu escolhi aqui, texto que todo mundo conhece, Lucas capítulo 15, versículo 18 a 21. Filho pródigo, olha só, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Tocou na vontade. Ele estava ali, no meio da lama, com cheiro de porco, desejando comer aquilo que os porcos comiam. Mas aí o texto diz que ele cai em si e se lembra do pai. E ele planeja na sua mente: eu vou voltar. Até os empregados dele estão melhor do que eu, nessa condição aqui que eu estou. E ele se levanta e vai. E quando ele chega e vai, ele não chega: pai, ó, eu sei que eu dei mole mesmo, mas eu ainda sou seu filho. Tá? É igual aquela pessoa que peca. Não, a carne é fraca, mas eu fiz, tá? Não, ele não fez isso. Ah, pastor, a gente sente necessidade, vai fazer o quê? Deus entende, Deus sabe todas as coisas. Não, ele não fez isso. Não era porque ele era filho e porque ele conhecia a natureza, a característica do pai, que ele foi altivo. Não. Ele lembrou: bom, os empregados têm uma vida infinitamente melhor do que a que eu estou tendo agora. Então, quem sabe ele me recebe pelo menos como um dos seus empregados. Olha a humildade dele. Olha o reconhecimento dele. Hoje eu não sou mais digno. E ele diz isso aqui no texto. Então, amados irmãos, essa é a mensagem essencial do reino: arrependimento. E dentro do arrependimento, você necessariamente precisa ser tocado nessas três áreas: razão, emoção e vontade. E eu louvo a Deus porque o Senhor me deu essa oportunidade de estar trazendo isso aqui para vocês e ter passado por isso aqui. Para mim foi muito nítido isso. Entender qual era o meu merecimento após ouvir a mensagem do Evangelho. Eu me pus a pensar. Primeiro eu questionei. Quando o Senhor começou a fazer uma obra de restauração na minha vida. E aquele pregador pregava de uma forma contundente. Mais uma vez eu vou usar esse termo que eu usei agora há pouco.
dando cajadada, como muita gente diz aí, o que eu não concordo. E ali, ele pregando daquela forma contundente, eu comecei a questionar. Por que ele está dizendo essa mensagem? Por que ele usou esse termo? Por que está usando esse termo contra a igreja atual? Esses foram os meus questionamentos. Para mim mesmo. Quem é ele para dizer essa forma? Por que eu não tenho ouvido outros falando igual ele está falando? Esses foram os meus questionamentos. E aí, aquelas palavras daquele homem tocaram no meu intelecto, na minha razão. E aí, o Espírito Santo, eu sei que foi o Espírito Santo, me direcionou a buscar mais, na época, mais material daquele pregador. Irmãos, e quanto mais eu garimpava, mais eu descia, mais o Espírito Santo me levava para o fundo do poço. Mais eu olhava para mim, eu falava, meu Deus, não tem mais jeito para mim. E quanto mais eu buscava, era como se eu estivesse descendo uma escada em direção ao abismo. Até que chegou um momento que eu disse, estou perdido. E aí que eu pude reconhecer o meu estado miserável de perdição. Porque, em primeiro lugar, a minha razão foi tocada. Eu comecei questionando, mas acabei com o rosto no chão, pedindo misericórdia a Deus, pedindo para que Ele me salvasse. Porque pela palavra eu havia descoberto que eu estava perdido. Isso aconteceu comigo. Só que eu não sou o padrão. O padrão é a palavra. E Deus ordena que todos nós, para que possamos adentrar no reino dos céus, mediante a salvação que há em Cristo Jesus, em primeiro lugar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Hoje, eu olhando para trás, falando aqui, hoje eu acho engraçado, mas no período não foi. Eu não conseguia me expressar. A minha razão havia sido tocada pelo Espírito Santo. Minhas emoções também. Porque não foi algo de um momento, irmãos. A tristeza profunda não foi algo de um momento. Não foi algo de uma ministração de um culto. Talvez tenham sido meses de profunda tristeza. Minha esposa é testemunha disso. Meses. A tristeza, a decepção, a vergonha, a humilhação que eu sentia comigo mesmo, por saber, por reconhecer aquilo que eu havia feito contra Deus era tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia sorrir. Eu estava decepcionado comigo mesmo. Foram meses. Eu não sei precisar quanto tempo isso aconteceu. Foi a experiência que o Senhor me deu. Eu me lembro que o meu sonho era pegar a estrada com minha família e passear. E nesse período houve essa oportunidade. Qual o problema que eu tive? A gente foi para um lugar que a gente queria ir, e eu lá com aquela cara amarrada, mas eu não conseguia dizer o porquê. Eu lembro minha esposa, por que você está assim? Eu falei, eu não consigo explicar. Eu tentava, mas eu não conseguia. E a gente lá num lugar maravilhoso, a gente queria ir, aquele passeio maravilhoso em família. Aliás, família é um presente de Deus, né, irmãos? E eu me lembro que, sabe, o tempo todo ali, reflexivo, a todo momento me lembrando, passando toda hora, passava um filme na minha cabeça. Rapaz, se tu morre nesse período, cara, tu tá lascado. Desculpa a expressão. Você tá mal se você morre nesse período, hein, rapaz? Sabe, esse filme passava a todo momento e eu, meu Deus do céu, uma tristeza, irmão, profunda tristeza.
Até que depois de um tempo, que eu não sei quanto tempo foi depois, passou. E a vontade. Que vontade foi essa? De mergulhar em Deus. A vontade de ler a palavra, de orar mais. Eu me lembro que esse período, eu relatei aqui na reunião de oração, existiam momentos, irmãos, em que eu dobrava os joelhos para orar e perdia, literalmente, a noção do tempo. Eu não via a hora passar. Não via a hora passar. Então foi isso, esse é o meu testemunho de vida. Esse é o meu testemunho de metanoia. Esse é o testemunho de que o Espírito Santo faz nesses dias. Isso aconteceu comigo. Isso que eu acabei de falar aqui para a igreja, ocorreu comigo. E foi por causa da palavra. Obviamente, a honra e a glória toda do Senhor, mas eu precisei dar ouvidos. Para que isso tudo ocorresse, o orgulho precisou ser deixado de lado. Inicialmente eu resisti, quando eu comecei a questionar aquilo que eu estava ouvindo. Mas ainda assim, com muita graça e misericórdia, o Senhor continuou ministrando no meu coração, até que a pedra foi quebrada, e o Espírito Santo pôde entrar e fazer a obra dele, e continua fazendo nesses dias, porque a palavra do Senhor declara que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para finalizar essa boa obra. Então, meus amados, estamos chegando no final desse ano, ainda não chegamos. Essa é a mensagem essencial do reino: arrependimento. Será que você agora entende o que é o arrependimento? Agora, não é algo forçado. É algo natural do Espírito para nós. Não é algo forçado chorar ou ficar triste. Eu estou triste porque eu me vejo enquadrado nos erros que está sendo ministrado aí. Não. O que aconteceu comigo foi algo que o Espírito Santo foi construindo de forma natural. Depois é que eu vim entender. Hoje é que eu entendo, mas na época não. Então o que eu peço para a amada igreja, para cada um de vocês, é que, mais uma vez eu vou usar esse termo, que cada um julgue a si mesmo. Julgue a si mesmo. Será que eu passei pelo arrependimento, segundo a Bíblia? Será que eu tenho consciência do que é o pecado? Que é algo ofensivo a Deus? Será que você já sentiu esse reconhecimento? Será que você já se entristeceu profundamente? Porque hoje a gente está vivendo um tempo em que músicas, em que muitos pregadores, eles minimizam. O que é minimizar? Diminuir o poder devastador do pecado. E aí as pessoas não dão o devido valor na busca a Deus, no seu arrependimento. De nada adianta, irmãos, eu dizer que eu me arrependi de alguma coisa, se eu não for levado à mudança. Não vai adiantar nada. Você pode dizer para as pessoas, pode dizer para mim, eu me arrependi. Amém. Se você está dizendo que se arrependeu, quem sou eu para dizer que não? Mas existem elementos que demonstram que de fato houve arrependimento. E aí você está se enganando. E quem engana é mentiroso. E a Bíblia declara que mentiroso não herdará o reino dos céus. Você consegue entender isso? Então é muito importante
que você tenha passado, de fato, por um genuíno arrependimento. E se você se identifica como alguém que não se arrependeu de seus pecados, o que você tem que fazer? Orar. O conselho que Tiago dá aqui é 4, versículo 8 a 10. Em primeiro lugar, chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. E o conselho que ele está dando é para quem está com mão suja. Por quê? Porque logo em seguida ele fala, olha, limpai as mãos, pecadores. E vocês que estão com um pé no mundo e outro na igreja, quando ele diz aqui, ó, e vós de duplo ânimo. Sabe o que é duplo ânimo? Crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. É esse. Que é seduzido pelas coisas do mundo, que ama as coisas do mundo, mas que também gosta das coisas da igreja. Que legal isso, né? Mas para Deus não. Porque em cima do muro não é de Deus não, é do diabo. É isso. Então a primeira coisa que você precisa fazer é chegar até Deus. E começar a oração. Sonda-me, ó Deus, porque o Senhor conhece o meu coração. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Se houver, me mostra. E me ajuda, Senhor, a sentir nojo dele. E me ajuda, Senhor, a me desvencilhar dele. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E aí o que vai acontecer? Continuando aqui em Tiago, versículo 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto. Ou seja, você vive tranquilo. De repente, puxa vida, eu errei, eu tenho pecado contra o Senhor deliberadamente, todos os dias da minha vida. Esse era o meu sentimento, irmãos. O que me entristeceu bastante, talvez eu não consiga expressar o que eu senti, mas eu ficava pensando muito, falei, meu Deus, a vida inteira de pecado. Era isso que me machucava a mim mesmo, por saber que eu tinha oportunidade de me voltar para Deus, mas que a minha vida inteira, até aquele período, eu havia vivido na prática do pecado. Em todos os momentos da minha vida. E eu ficava pensando, meu Deus, quantas vezes, ininterruptamente, eu estava te ofendendo. Isso me feria. E eu falava com o Senhor e pedia perdão durante muito tempo. Então faça isso. Se você se reconhece como alguém que não se arrependeu dos seus pecados ainda, talvez tenhamos pessoas aqui, nessa manhã, que esteja vivendo uma vida dupla. Eu não conheço a sua intimidade. Já falei aqui, de pessoas que talvez gostem, são seduzidos, amam coisas do mundo, mas também gostam das coisas da igreja. Deus não gosta disso. Aí você escolhe, ou você fica com aquilo que é do mundo, e você sabe o final. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. É o conselho que eu te dou na palavra. Ou você se volta completamente para as coisas de Deus, para aquilo que é de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As coisas de Deus são segurança para nós. Viver para Deus, mas eu sou muito jovem ainda, não importa. Não importa, seja muito jovem ou seja da melhor idade, de um lado a outro, todos nós precisamos viver exclusivamente Cristo, respirarmos Cristo, não tem outra alternativa. Eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos, eu não posso ficar dividido entre o mundo, entre as coisas do mundo, entre as coisas que todo mundo faz. Olha o que Paulo fala aqui em Romanos 12, que a gente já leu.
Não tomem a forma desse. Quando ele fala não vos conformeis, é não tomar a forma do mundo. O que é não tomar a forma do mundo? É a música que muitas das vezes você gosta de cantar. É o pensamento que tem aí, ó, na sua mentezinha, para fazer as coisas do mundo. Só que, muitas das vezes, não fica só no pensamento não, tá? Primeiro, o pecado ele é concebido aqui e aqui. E depois ele vai para a prática. É isso que a palavra ensina. Por isso que a minha mente tem que estar ocupada com as coisas de Deus, com as coisas relacionadas ao reino de Deus. É por isso. Porque não acha que o pecado vai ficar só na sua... Não. Daqui a pouco vai para a tua carne também. É assim que acontece. É como se fosse uma gravidez. Primeiro ele é concebido. Depois vem para o coração. Está aqui. Aí você não tira daqui. Aí ele desce, vem para cá. Já está, morrendo de vontade. Aí quando vem a oportunidade, voilá, caiu. Se emporcalhou, se sujou. Manchou as vestes. Então, amados irmãos, por favor, voltemo-nos para o Senhor. Voltemo-nos para o Senhor. Se você não tem sido sincero com Deus, não adianta você dizer para mim, mas eu deixei de fazer, eu faço ou eu deixo de fazer. Eu não sou Deus. Não sou Deus. O máximo que eu posso fazer é aconselhar e orar. Agora, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Se você falar uma mentira para mim, talvez eu acredite, dependendo da circunstância, talvez não. Mas eu não vou ficar te confrontando. Principalmente se você for orgulhoso. Principalmente se você for orgulhoso. Não vai adiantar. Tem gente que é confrontada, tem gente que quando a gente identifica alguma coisa e é confrontada, a pessoa ouve, mas tem gente que não. Sabe o que é isso? Orgulho. Mas isso não acontece só com o pastor, não. Às vezes é dentro de casa. Você já foi confrontado pela sua esposa, marido? Ou você é aquele tipo de homem que não aceita? Você está em pecado. A Bíblia declara que a esposa é a nossa ajudadora, adjutora. E a Bíblia declara que eu, homem, tenho por obrigação amar a minha esposa como Jesus ama a sua igreja. Aí se minha esposa me vê fazendo com alguma atitude diferente e ela me confronta, será que ela não pode me confrontar? Claro que pode. Ela não é uma mulher de Deus também? Agora, tem homem que não, que você está ensinado. Está em pecado. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas... Então, irmãos... Finalizando. Finalmente. O texto que a gente leu fala... Mas Deus, Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É uma ordem, um arrependimento. E não é só para o ímpio, não, é para o crente também. Porque o crente também erra. Graças a Deus a gente tem um advogado, mas a gente também erra. Ordem de Deus, arrependimento. Por que eu preciso me arrepender, para finalizar? Versículo 31. Porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. Está falando de Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Se eu não me arrepender, um dia, todas as minhas mazelas
passarão como é que é o nome disso aqui mesmo? Num telão como esse. Obrigado, minha irmã. Me salvou. Num telão parecido com esse, só que para todo o universo, tá? Todo o universo vai saber o que você pensava, o que você sentia, tudo aquilo que ofendia a Deus e você não se arrependeu, todo o orgulho que você não se deixou tratar, vai passar num telão como esse para todo o universo. Aí todo mundo vai ver lá no dia do seu julgamento. Mas, se a gente se arrepende e abandona, a Bíblia declara que a gente alcança misericórdia. Então, queridos, diante de nós está essa opção. Ou a gente se arrepende e se permite ser tratado pelo Espírito Santo, seja através do pastor, seja através do evangelista, seja através de quem quer que seja, da sua esposa ou esposa do seu esposo, filhos, tá? Cada um. Por isso que nós estamos aqui em congregação. Eu já fui corrigido por irmãos. E qual o problema disso? Nenhum. Irmãos sábios. Você falou uma coisa, você fez isso. Irmãos, me perdoa. O Senhor tem trabalhado isso em mim. É chato ser chamado a atenção? É. Eu não gosto, não. Mas eu louvo a Deus quando eu sou chamado a atenção. Eu não gosto, sendo sincero. Mas eu não fecho o meu coração quando eu sou chamado a atenção, não. Porque eu sei que é Deus querendo me tratar. Então, em nome de Jesus, convido você a se colocar de pé. Essa é uma mensagem essencial do reino para nós. Sem arrependimento, sem salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, o desejo do meu coração é que, se houver alguém aqui com dúvidas do que seja o arrependimento, Pai, que essa dúvida tenha sido sanada, Pai. A gente fala tanto sobre arrependimento aqui, mas talvez tenhamos explicado pouquíssimas vezes, ó Senhor. Mas aprove ao Senhor nessa manhã me direcionar a falar sobre o arrependimento, o genuíno arrependimento. Senhor, quebra orgulho, Pai. Quebra altivez, ó Senhor. Nos corações, para que o Senhor possa agir, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa entrar e mexer na razão, mexer não, transformar a razão, a emoção e a vontade, Pai. Perdão, Senhor, pelas vezes em que nós resistimos ao Senhor. Perdão pelas vezes em que nós não damos ouvidos aos nossos irmãos, seja o nosso cônjuge, seja nosso filho, ou quem é filho, sejam os pais. Quebra o orgulho, Pai. Quebra o maldito orgulho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos viver verdadeiramente como nascidos de novo, Pai. Que os homens dessa congregação e de outras congregações espalhadas pelo mundo assumam seu papel de cabeça do lar e que amem
suas esposas, assim como o Senhor ama a sua igreja. Em nome de Jesus, ó Pai. Que nós possamos entender, nós homens, possamos entender o nosso papel, Pai. Que não é apenas de prover, mas de cuidar e proteger também. E se a gente falha nisso, a gente está pecando contra o Senhor. Se a gente negligencia isso, ajuda-nos, ó Senhor, para a glória do Teu nome santo, Pai. Te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Senhor. Espírito Santo, se alguém aqui não passou por essa obra, ou como eu falei no início, por essa porta chamada arrependimento, que essa pessoa abra o coração e permita que o Senhor fale, ministre ao coração dela, para que ela passe por esse processo, Senhor, a fim de que alcance a salvação que há em Ti, por meio da graça, mediante a fé em Ti, Senhor. É uma mensagem para a Tua igreja, Pai, nessa manhã, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado pelos nossos irmãos que aqui se encontram. Eu sou muito grato a Ti, Pai. Muito grato a Ti. Te peço, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus.